voltamos com mais um Comentando Episódio. Dessa vez vamos comentar o episódio de Arrow. O episódio aí que trouxe a revelação que a gente já falou no trailer comentado. Se você ainda não viu, dá uma conferida aqui no card, porque foi muito foda. Mencionou o Bruce Wayne e isso já é foda pra caramba. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva clicando no botão aqui embaixo, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação e, claro, já deixa aquele like, porque gordinho que é gordinho, deixa like no início do vídeo. Então... Pra começar, nós temos um episódio aí muito bacana. Primeiramente, depois que foi revelado que o Arqueiro Verde era, na verdade, Oliver Queen, meio que era de se esperar que ele tivesse que lidar com essa situação. E assim, aparentemente ele estava lidando perfeitamente. Ele começa com uma coletiva de imprensa onde ele deixa claro que ele não é o Arqueiro Verde e que poderia sim ser uma montagem. Inclusive eles poderiam pegar a cabeça do Bruce Wayne e colocar no corpo dele e falar que era o Bruce Wayne. Mas o Bruce Wayne não saiu de Gotham para proteger Star City. Então eu achei bem interessante esse ponto. Muita gente estava falando aí sobre os vídeos que eu falei sobre o Batman estar no universo de Arrow. Vamos colocar o seguinte: aparentemente nunca foi mencionado Bruce Wayne dessa forma. Foram feitos alguns easter eggs falados sobre alguns personagens, citado que existia alguém usando alguns nomes, mas nunca falou assim realmente Bruce Wayne, ele está em Gotham e tal. Então podemos considerar que sim, eles acabaram de introduzir Bruce Wayne dentro do Arrowverso. Por que eles fizeram isso? A gente ainda não sabe. Provavelmente em algum momento eles devem usar essa opção, porque como a gente já sabe, toda temporada que eles introduzem alguma coisa, passam uma ou duas temporadas, aquilo aparece novamente, fazendo uma, talvez assim, uma chamada para um dia Bruce Wayne ou Batman aparecer em Arrow ou dentro ali do Arrowverso. Eu achei isso bacana pra caramba. Porém, eles estavam tentando descobrir quem vazou aquela foto para a imprensa. E assim, aparentemente, se não bastasse ele ter que lidar com a situação dele ter sido revelado, né, terem descoberto quem ele era, ele acaba tendo que lidar com a Bratva. Sim, a Anatoly aparece novamente, ameaçando soltar um vírus e mostra que realmente ele tá ali querendo vingança pelo que o Oliver fez na temporada passada. Porque como a gente viu, o Oliver acabou descumprindo um acordo. E quando você faz um acordo com a Bratva, você não pode simplesmente descumprir esse acordo. E o Anatoly, por mais que goste do Oliver, ele vai querer vingança. E eu acredito que esse não foi o único episódio que o Anatoly vai aparecer. Porque como a gente sabe, ele não matou o Anatoly e o Anatoly meio que desafiou ele a fazer alguma coisa. E ele acaba que ele não faz nada. Se fosse o Oliver da primeira temporada, ele não iria hesitar. Mas como a gente sabe, a questão da evolução e tudo mais, ele tá indo para um caminho um pouco diferente. Só que assim, se não bastasse o problema 1, o problema 2, veio o terceiro problema. Ele lidando com o William. Aparentemente o William se meteu numa briga na escola devido aí à questão do pai dele ser o Arqueiro Verde. E assim, ele não pode sair revelando pra todo mundo, meu pai é o Arqueiro Verde mesmo. Então acaba dando uma situação aí um pouco complicada. Aí, se não bastasse o Anatoly, a questão da imprensa em cima dele, querendo saber se ele é o Arqueiro Verde, o William tendo problemas, vem o FBI investigar a vida do Oliver. E isso, assim, acaba trazendo uma dinâmica um pouco diferente. É claro que, assim, o FBI, apesar de ter aparentemente resolvido toda a situação nesse mesmo episódio, o FBI não vai deixar barato e não vai acabar a sua investigação por ali. Então agora o Oliver provavelmente vai ter que tomar um pouco mais de cuidado com relação à questão do próprio FBI. Então, provavelmente nos próximos episódios, a gente vai ver aí um pouco, talvez, eles lidando com essa situação.
No outro ponto, a gente tem ali o Deagle também lidando com a situação do seu trauma. Aparentemente ele ficou realmente traumatizado e as coisas não estão saindo como ele gostaria que saísse, principalmente no momento em que é para ele usar as armas ou lutar ou qualquer coisa do tipo. Meio que ele entra em um estado de pânico. Provavelmente ao longo dessa temporada a gente vai ver uma certa evolução em cima disso, até mesmo porque já foi falado em notícias anteriores que iríamos ter um foco nessa mudança de comportamento do Deagle, e eu achei isso bacana porque é aquela questão, a gente vai ter uma ênfase ali em outros personagens e não só no arqueiro. Aparentemente não é só esse problema que o Deagle está vivendo, mas ele também tem que lidar com diversas outras situações. Até então não falou muita coisa sobre a Layla, mas como a gente viu, eles meio que estavam brigados na temporada passada. Então provavelmente continuam brigados nessa temporada. Então ele tem que lidar com a questão do medo dele, a questão dessa situação que ele está vivendo, como também a questão do relacionamento dele. Então eu acho que provavelmente a gente vai ter vários episódios focados aí no Deagle. Bem, esse episódio me chamou muita atenção na questão das cenas de luta. A gente teve um pouquinho mais de ação, um pouquinho mais de confronto ali, principalmente na cena onde que o Oliver estava lá dentro do galpão e de repente a Bratva chega atirando em todo mundo e eles conseguem fugir. Bem naquele momento em que ele estava tentando falar que ele não é o Arqueiro Verde, mas ele dá de cara com o Anatoly. E ele fica numa situação assim, sem saber o que ele pode fazer, se ele luta, se ele não luta, e vê as pessoas lá correndo perigo e depois acaba fazendo uma missão para tentar salvar, porque a Felice lá descobriu onde ele estava, gerar um antivírus lá para poder lidar com a situação do Anatoly. Então assim, aparentemente as coisas estavam saindo do controle, mas o Oliver, do jeito que ele acabou conseguindo controlar toda a situação e trazer tudo para um episódio excelente. Sim, eu curti demais esse episódio e eu quero saber de você. O que você achou desse episódio? O que você achou desse easter egg, dessa referência a Bruce Wayne? Você curtiu? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, compartilhe, favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata engorda. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Falou!